Pessoal, nós vamos ver agora um tipo de parede. É um sistema de paredes, né? O Revit chama isso de parede cortina ou curtain wall. Então, são recursos, né? Um tipo de parede que você pode personalizar ele, serviria para fazer um sistema de parede, né? Pode ser uma pele de vidro, que você vai ter que ter montantes para estruturar panos de vidro, ou pode ser uma esquadria grande, né? Enfim, pode ser uma parede de drywall, um steel frame, alguma coisa assim, que você precise de ter dentro de um pano uma divisão, né, modular. Então você vai ter alguns elementos. A gente vai ter, né, se eu pegar essa parede, aqui eu já tenho uma que já esbocei como vai ser a do projeto que a gente vai fazer. Então, se eu selecionar isso tudo aqui, ó, a gente vai ver quais os elementos que a gente vai ter que lidar. Então, aparece aqui, ó, a parede. A parede é o conjunto, né? Quando eu clico aqui, ele vai ter essa caixa tracejada, ó. Aqui eu estou selecionando a parede, e aí ela é um dos tipos de parede aqui, ó. As outras paredes que a gente já fez estão aqui, eu posso substituir ela, né, por uma outra qualquer aqui, ele vai ser uma parede normal. Voltei atrás. Então eu tenho a parede, que é o conjunto, né? Voltando aqui na seleção pelo filtro, eu vou ter eixos de parede cortina. Os eixos são elementos que vão dividir esse conjunto em partes iguais. Aqui eu tenho 1, 2, 3 vezes 4 painéis. Então eu tenho um eixo, 2 eixos, 3 eixos intermediários na horizontal e tenho eixos na vertical também. Os eixos, eles servem para dividir a parede em vários painéis, né? Então, se eu pegar aqui, a gente vai ver que existem também painéis cortina e existem os montantes cortina. Os montantes, eles vão ser inseridos nos eixos e os painéis vai ser o espaço que vai ser delimitado entre os eixos. Então, se eu pegar uma básica aqui, ó, essa aqui está sem nada, né? Ela está definida aqui como pano de vidro, embora esteja cinza. Ela está sem nada. E eu posso editar o tipo dela. E aqui eu já pré-defini uma regra para definir eixos verticais e eixos horizontais. E para já definir quais os tipos de montantes que eu vou pôr em cada uma delas. Então, por exemplo, eu vou definir aqui uma malha de eixos. Vou duplicar esse aqui só de exemplo. Esse aqui é só exemplo. Então, eu vou criar uma malha de eixos na vertical. Então, eu tenho uma opção do layout. Eu posso colocar por uma distância fixa entre eixos, pelo número fixo, né? Quantos eixos que eu quero. Então, vamos por número fixo aqui, ó. E aqui na horizontal também eu vou por número fixo. Número fixo eu vou ter que definir aqui a propriedade do tipo, ó, essa quantidade de eixos horizontais e verticais. Então, definir por número fixo. Então, ele criou aqui, ó, 1, 2, 3, 4 verticais e 1, 2, 3, 4 horizontais. Se eu selecionar essa parede como um todo, eu posso modificar isso daqui. Eu preciso de 2 na vertical e eu preciso de 3 na horizontal. Então, aqui eu estou criando uma regra para ele dividir isso daqui, ó. Então, eu posso selecionar aqui o eixo, ó. Eu estou clicando só na linha. Então, ele está me mostrando que eu tenho aqui um eixo de parede cortina.
Se eu continuar editando esse mesmo tipo, eu posso definir aqui embaixo, ó, quais os montantes que eu vou usar. Aí eu tenho os montantes internos, né, tipo interior, é os que vão no miolo aqui, nos eixos centrais. E aí os tipos de borda. Então eu tenho uma borda de um lado, borda 1, borda 2, borda inferior e borda superior. Também vai ser borda 1, borda 2. Então é o tipo de montante que eu vou usar. Os montantes, eles são perfis. Então eu vou ter que criar perfis para poder usar esses montantes. Aí vamos ver se tem algum aqui, ó. Já criei. Então já está criado. No de vocês provavelmente não tem isso daqui, ó. Vocês estão sem nenhum, né? Provavelmente. Então a gente tem que criar. Eu vou dar um exemplo, depois eu mostro como é que a gente cria. Então aqui eu vou selecionar um tipo interior. Se eu aplicar, ó, ele criou os perfis centrais aqui nos eixos verticais, ó, montantes secundários verticais. Aí aqui tem os montantes horizontais. Então, se eu aplico, ele cria os montantes. Se eu usar de borda da borda 1, ele vai criar de um dos lados. Olha, borda 1, então, o horizontal é embaixo, ou o vertical, o horizontal de cima, ele criou um montante lá em cima. Mesma coisa aqui, né, criou de um lado, aí isso depende da ordem dos cliques aí, né, o que ele define como borda 1, borda 2. Então aqui, ó, eu estou definindo uma malha que é fixa. Eu estou no 3D aqui, mas eu estou definindo uma malha que é fixa. Então, se eu for ver aqui, ó, eu posso selecionar, usando o Tab, eu posso selecionar um painel, e aí ele vai aparecer com esse alfinete aqui, ó. Então, eu não posso mudar o tipo do painel. Os montantes, ele vai dividir em pedaços, né? Cada módulo aqui vai ser, eu posso mudar o perfil, mas ele também fica travado. E os eixos também, se eu selecionar o eixo, eu estou clicando no Tab aqui até ver o que ele está selecionando aqui. Ele mostra aqui embaixo e ele ilumina também na própria tela. O eixo também fica travado. Então, assim, se a gente quer fazer uma coisa que é mais fixa mesmo, a gente usa esse layout, né, igual eu mostrei aqui, ó. Né, então, eu posso criar essa regra, defino o layout de distribuição dos eixos e ele vai ficar travado. Eu posso pegar um eixo, então eu estou abrindo uma janela aqui para selecionar, eu vou pegar só o eixo, então tiro os montantes. Posso pegar o eixo e tirar o alfinete. Ou aqui em cima também, ó, posso desafixar e aí eu posso mover independentemente. Eu posso alterar as alturas deles aqui, posso ir movendo. Ele vai levar o montante junto e vai ajustar o tamanho dos painéis automaticamente. Então, assim, a gente pode fazer isso dessa forma, né, definindo os grids e, né, personalizando o que a gente precisar. Ou a gente pode também fazer um do zero. Deixa eu pegar de novo na planta aqui, ó. Vou fazer um terceiro aqui. Então é uma parede. Eu vou selecionar o tipo da parede. Então tem as mesmas propriedades que eu tenho que observar aqui, né, de restrição da base, restrição superior, da onde ela começa, onde ela termina, a linha de eixo. Só que eu estou selecionando uma dessas daqui, ó, parede cortina. O exemplo que eu criei e a outra que eu já tinha criado ali também. Então está aqui, pano de vidro. Criei de um tamanho qualquer. Então está ali, ó. Estava vendo ela do outro lado. Eu tenho a opção também de selecionar
Acho que eu não preciso nem selecionar, não. Tem aqui, ó, dentro do menu arquitetura, eu posso criar aqui um sistema cortina, que aí eu teria que ter com estudo de massa, igual do telhado, mas eu quero isso daqui, ó, eixo cortina. Então eu posso colocar um eixo, né, livremente aqui, ó. Basta eu chegar numa das arestas, né, ou em um eixo já existente para criar um novo eixo. E aí eu vou criando, né, a divisão que eu quero. Depois eu posso selecionar esses eixos e ir ajustando as cotas temporárias. Então eu posso ir ajustando a altura da cota temporária aqui com 80 centímetros. Ele move sempre, quando eu edito uma cota, ele move aqui a do objeto que está selecionado. Eu estou selecionando esse eixo, então se eu edito essa cota, ele vai mover aquele eixo mais próximo ali da referência. Eu estou pondo medidas aqui que eu não sei se são as reais, não. Acho que aqui teria que ser 20, é 80 mais 1. Então assim a gente tem mais liberdade de criar os eixos, né? Ou posso ir selecionando, crio uma malha, seleciono e solto o alfinete. Fica a critério de vocês. Depois de criar os eixos, né, se eu estou fazendo isso totalmente manual, eu vou colocar um montante. Então eu posso escolher um montante, né, o dos tipos que eu vou criar, e ir clicando e colocando onde eu quiser os montantes. Basta clicar no eixo e ele coloca os montantes, ó, na borda. Então são duas formas de construir a parede cortina. Uma mais manual, personalizável, e uma outra que fica mais travado. Dá para destravar, mas começa travado para fazer o layout dos eixos, né, dos montantes. Para criar um perfil, vocês vão correr para baixo aqui, ó, no navegador de projeto. Vocês vão ver que depois das vistas vai ter outros grupos de objetos aí, vai entrar nas famílias. Então, todas as famílias, tudo que existe no modelo está listado aqui, ó. Absolutamente tudo está aqui. Acho que até materiais está aqui. Não, materiais não. Enfim, mas objetos que estão inseridos no modelo vão estar sempre aqui. Para criar um montante novo, a gente tem que vir aqui, tem alguns, vocês devem ter esta lista. Então, para criar um novo, você vem aqui em montante retangular, se for um montante, né, retangular, e vou criar aqui um novo tipo. Dá o nome, né? Eu vou dar esse de exemplo, eu já tenho um pronto ali. Né? Eu vou criar um igual esse daqui, ó. Né? Um de madeira com 2,5 por 15, que são as medidas que estão lá no projeto. Então, vou criar um de exemplo. E aí eu vou propriedades do tipo. Com o botão direito, eu vou em propriedades do tipo. Então, aqui, ó, eu defino a largura, né? Então, o que é essa largura 1 e largura 2? Deixa eu ampliar aqui para vocês entenderem. Então, ó, a linha de baixo aqui é o eixo. Melhor assim, né? Então, a linha de baixo é o eixo e aqui é o montante. Então, se eu for editar esse montante aqui, só para vocês entenderem, dá para vir por aqui também, ó, editar o tipo. Essa largura do lado 1 e do lado 2 é a distância que vai ficar, né, longitudinalmente a parede, mas em relação ao eixo. Então, se eu puser aqui 5 centímetros, ele vai mudar o montante, ele vai ficar 5 centímetros para um lado. Se eu quiser que fique igual, né, que ele fique centralizado, eu tenho que pôr 5 para o outro também.
E aí ele vai ajustar todos, né? Eu estou editando o tipo aqui, ó. Então essa medida, vou deixar aqui, cancelar. Então, é uma das dimensões, voltando lá, né? Uma das dimensões, eu tenho que dividir ela em 2, porque tem a referência do eixo, então eu vou botar aqui 1.25, 1.25, e a espessura, que é em relação à espessura da parede, né? No sentido da espessura do painel, eu defino o valor aí a 15 centímetros mesmo. Então aqui a gente cria, deixa eu criar um diferente aqui só para... Vou botar um de 3 por 3 por 10. O outro ficou errado também. Então se eu quiser criar um montante, eu posso escolher esse daqui, ó. Vou botar um de exemplo. É o 3 por 3 por 10. O outro ficou esquisito aqui. Então aqui eu crio os montantes que eu posso escolher, né? Posso definir eles tanto lá no editor de tipo. Eu posso escolher um montante aqui, ó. Horizontal. Ele vai aparecer aqui agora, ó. O que eu usei de exemplo aparece aqui. E aí ele vai fazer esse montante. Criou um novo layout aqui, baguncei tudo. Mas enfim, o que eu queria mostrar era como a gente criar este montante. E analogamente a gente pode editar o painel também, ó. Então o montante, além das medidas, ele tem o material também que eu posso selecionar, né? Vou usar aquela mesma madeira madeira das esquadrias. E aí define o montante. Os painéis são semelhantes, só que o painel eu posso carregar uma família. Montante também eu posso carregar uma família, mas o painel, ó, se eu soltar o alfinete, ele deixa eu alterar o tipo do painel. Aí eu posso editar o tipo, eu vou definir aqui basicamente a espessura. Isso é o painel do sistema, né? É um painel básico, que é só a vedação, que está pré-definido aqui. Eu tinha dado esse nome 4 centímetros, posso, né, duplicar, sei lá, vidro de 1 centímetro agora. E aí eu altero aqui a espessura, né? Tem o parâmetro da espessura e o parâmetro do material. Posso colocar, ou vamos colocar de aço, não vou colocar vidro não, vamos fazer um painel de aço aqui, ó. Então isso aqui é um aço de 1 centímetro. Então só como exemplo. Não mudou nada, né? O aço não tinha diferença. Vamos botar um aço colorido aqui para vocês enxergarem. Então, definir o material, ele muda a cor do painel de acordo com o material. Então, eu posso criar outros painéis. Agora, os painéis, eu também posso, né, soltando o alfinete, posso colocar aqui, ó, uma parede. Posso fazer que esse pedaço do painel aqui, na verdade, é uma parede. E aí ele vai ficar como se fosse uma parede, né? Ou eu posso selecionar esse painel, e aí isso é o que a gente vai precisar fazer. E eu posso escolher também painéis que são portas ou janelas. É o que a gente vai precisar para fazer no projeto aqui, ó.
A gente vai ter painéis aqui que são janelas, né? E aqui a gente vai ter painéis que são portas. Então aqui já dá para ter uma ideia, ó. Montante, 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 montante. Então aqui eu vou ter um eixo, né? O eixo da borda, um eixo central, aqui 2 eixos no meio. Se eu pegar num corte aqui, a gente vai ver que existe uma divisão aqui também, ó. Tem uma da borda, tem até um detalhe aqui, ó. Isso é o desenho do projeto, né? Ele vem até na viga, ó. O piso está recuado, mas eu tenho aqui um montante, aqui eu tenho outro montante, um outro montante intermediário, aqui um painel diferente, né? Outro painel diferente. Então eu teria aqui 1, 2, 3 montantes intermediários, que é o que eu estava esboçando e mostrando para vocês aqui, ó. É esse aqui que eu já tinha criado. E aqui eu substituí os painéis. Eu estou pegando esse painel aqui, ó, CP painel fixo glazing. Esse nome já deixou de fazer sentido, mas é o que nós temos aí, que eu acho que vai ser o mais próximo para usar por enquanto, né? Então, vamos tentar criar essa parede cortina aí. Eu espero não ter bagunçado, aqui já estava pronta no meu projeto. Essa daqui, ó, eu já coloquei né? Aqui tem, ó, o montante bagunçou aqui. O montante é 2,5 por 15, é 2,5, né? 1,25 de cada lado por 15 de profundidade. E aí eu posso, aqui, ó, eu tenho uma parede aqui diferente, e aqui a gente tinha uma parede comum também. Eu posso usar uma ferramenta aqui de modificação, deixa eu ver cadê ela. Igualar propriedades de tipo. Eu faço pelo atalho, por isso que eu estou demorando a achar. Ó. Igualar propriedades do tipo. Então eu já tenho uma criada, eu vou selecionar e vou clicar na outra parede. Aí ele vai fazer. Nesse caso não funcionou porque ele não está tudo pré-definido. Eu vou ter que copiar mesmo. Eu vou ter que deletar. Vou ter que deletar. E vou ter que copiar uma parede que eu já tiver feito. Né, para replicar ela daqui. Aí assim, vocês podem, né, fazer cortes. Eu adoto uma coisa, quando eu estou fazendo, né, modelando um elemento assim, que eu preciso ver ele de vários ângulos. Né, eu estou vendo em planta, mas eu preciso ver de frente também, então eu vou fazer um corte. Esses cortes eu não nomeio, eu vou criando vários. Então esses que estão com nome assim, corte 1, eu sei que eu posso apagar a qualquer momento, que ele não é um corte oficial do projeto. E aí eu faço um corte. Para ver essa esquadria de frente. Ó. Então a esquadria de vocês vão, né, para modelar isso daí, eu vou deixar só o básico por enquanto, vocês irem tentando fazer. Vocês vão olhando, ó, nas fachadas, vocês têm aqui como enxergar a janela da sala, né? Aqui é a fachada onde tem a sala de jantar. Então é uma janela maior, que aqui o piso está mais baixo e vai até a altura do piso. Se pegar na outra fachada aqui, ó, ih, eu pus os negócios na frente. Dá para ver um pedaço da janela. Aí nos cortes é que eu acho que vai ser melhor para entender essas alturas, tirar medidas e tal. Eu fiz com 1 metro,
depois mais 20, aqui eu já não lembro, mas inserindo o desenho, depois mais 1,10, 1,12. Então, tentem reproduzir esse parâmetro, esse padrão aqui no corte. Aí tem que procurar, né, na planta, o tipo de janela, onde que vai acontecer. Acho que aqui também vai ser uma assim, aqui, aqui. Então façam uma, né, padrão. Essas 4 aqui vão ser iguais. Essas 2 vão ser iguais. Aqui vai ter uma que tem uma porta, que eu apaguei agora, mas vai ter uma parede cortina aqui que ele vai ter uma porta. Então tentem ir fazendo essa e daqui a pouco eu mostro como que a gente personaliza os painéis para que eles fiquem como janela ou como porta. Então, para vocês personalizarem o painel, vocês têm que vir abrir a família primeiro. E aí vai lá na biblioteca que vocês baixaram. E aí vai ter umas famílias próprias aqui para Curtain Wall. Elas estão dentro de Curtain Wall. Né? Eu usava a versão em inglês, então era Curtain Wall. Agora chama parede cortina. Aí tem alguns painéis, tem portas e janelas. O que eu peguei foi esse painel, esse aqui, ó, CP Painel Máximo Ar Glazing. Ele não está exatamente do jeito que a gente gostaria, não, mas é o mais próximo que vai funcionar aí. E aí vocês abrem. Ele vai abrir a família. Então vocês já conseguem ter uma ideia, né? Se quiserem já dar uma fuçada aí no ambiente de família. Ele tem um navegador de projeto aqui com as mesmas vistas. Então como o objeto vai ser visto no projeto. E aí eu vou carregar no projeto. Né? Por enquanto não vou entrar ainda nessa edição, não. E vou entrar no projeto, escolhe o arquivo que você quer e aí ele vai carregar para lá e você consegue modificar esse painel, né? E editando o tipo dele. Aqui o meu eu já editei, né? Já criei novos aqui. E aí é só editar os parâmetros, né? Espessura, largura, materiais e substituir aí. Então tentem já criar as paredes no projeto. Depois semana que vem a gente volta revendo um pouquinho disso daí.